Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo? Sejam muito bem-vindos a este canal. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal, acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós estamos falando sobre as dicotomias do Saussure e nós chegamos à última dicotomia, que é o sintagma e o paradigma. E hoje nós vamos começar a falar sobre o paradigma, que eu acho que é, dentre as dicotomias, esta última, sintagma e paradigma, eu acho que é a mais complexa, a mais subjetiva, acho que é a mais complicada, tanto de explicar quanto de entender, e o paradigma em si é ainda mais subjetivo. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Escreve para mim nos comentários o que é que você acha, se você concorda, se você discorda. Às vezes eu me sinto tão sozinho porque não tenho como interagir com você, não se trata de uma aula ao vivo, e eu queria muito interagir com você para poder afastar a minha solidão em tempos de pandemia. Então escreve para mim aí, por favor, o que é que você acha. Diz também se você acha que estão ficando claras as explicações, se você gostaria que eu explorasse mais algum assunto, dentre esses das dicotomias, enfim. Faça com que eu me sinta menos solitário, por favor. Vamos começar então o paradigma e de início eu vou falar para você o que o dicionário traz a respeito da palavra em si. Mas antes, eu vou esclarecer para você que você já falou sobre paradigma, talvez não com este termo, mas que você conhece sobre paradigma. Você viu sobre paradigma quando lá na gramática, nas suas aulas de gramática, você estudou sobre conjugação verbal. Então, quando você via lá, por exemplo, nos verbos regulares, você lembra o que são verbos regulares? Verbos regulares são aqueles que seguem um padrão regular ao longo da conjugação em se tratando das pessoas, do verbo. Então, por exemplo, o verbo comer, no presente do indicativo, eu tenho eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis e eles comem. Você percebe que o radical do verbo é o mesmo. Isso é um verbo regular, que segue essa regularidade em se tratando do radical ao longo da conjugação nos tempos do verbo. Então, quando você percebe esta regularidade no radical em se tratando das pessoas, no caso desse exemplo que eu dei para você do presente do indicativo, em todas as pessoas o radical vai ser com. Então, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Tudo vai ser com. E aí, quando você observa na vertical este padrão, que no caso do verbo regular é um padrão regular, isso é o paradigma de conjugação do verbo. Então, talvez o seu professor de gramática não tenha usado este termo, paradigma, mas você já conhece o termo paradigma. Então, o que o dicionário diz a respeito do paradigma? Justamente isso que eu acabei de falar para você. Exemplo ou tipo de conjugação ou declinação gramatical e principalmente associada aos verbos. Então, todas as vezes que você abrir a gramática e observar lá que tem aquele padrão vertical em que separa o radical da vogal temática e das desinências, você está observando justamente o padrão paradigmático da conjugação do verbo. Aquilo é um paradigma, tá? Do ponto de vista da linguística, que é o que nos interessa, o que o dicionário diz? Conjunto de termos que podem ser substituídos entre si na mesma posição da estrutura a que pertencem. Parece um pouco subjetivo e é realmente muito subjetivo. Eu acho que eu vou ter que usar mais de um vídeo para falar com você sobre o paradigma, justamente por essa subjetividade. Eu vou tentar trazer bastante exemplo, que você já deve ter percebido que é uma estratégia da qual eu gosto, para poder tentar deixar isso mais claro, mais perceptível para você. Principalmente porque o objetivo do canal é ser descomplicado, é trazer uma abordagem de uma linguística descomplicada. Por falar nisso, você já está inscrito no canal? Se não, eu peço que você se inscreva, não custa nada para você e é extremamente importante para nós que produzimos conteúdo. Clica aí no inscreva-se e, por favor, se inscreva, tá? Bom, vamos dar continuidade então. Bom, no sintagma, o que acontece é que eu tenho a organização dos elementos em um eixo, que é um eixo horizontal. Você se lembra que tem um vídeo anterior lá a respeito do sintagma, em que eu falei que
No eixo sintagmático, os elementos se organizam um ao lado do outro, seguindo as regras do sistema. E aí até falei para você que o eixo sintagmático ele se associa a um dos princípios do signo linguístico, e esse princípio é justamente o princípio da linearidade, que diz que um elemento do signo linguístico não pode ser produzido ao mesmo tempo que outro. Eles são produzidos uma a cada vez, numa sequência linear. A ideia do eixo sintagmático segue esse mesmo princípio. Então, é cada elemento a seu tempo, como se fosse num eixo horizontal. Então, é como se o eixo sintagmático fosse horizontal e o paradigmático vai ser, então, vertical. Por isso que eu falei para você, quando estava dando o exemplo do verbo, que você observa a forma como o radical é apresentado junto com a vogal temática e junto com as desinências, sempre como se fosse uma linha vertical. Paradigma é o conjunto de unidades suscetíveis de aparecer no mesmo contexto. As unidades do paradigma opõem-se entre si, pois uma exclui a outra. Se uma está presente, as outras estão ausentes. Eu vou tentar começar a fazer as analogias para ver se eu consigo esclarecer para você. E aí, de antemão, eu já digo para você que se ao ver este vídeo não ficar muito claro para você, você volte e veja mais de uma vez, tá? Talvez ajude. Então, é mais ou menos como se fosse assim. Na sua cabeça, na sua mente, é como se houvesse um arquivo, desses arquivos de escritório, constituído por gavetas, onde ficam os termos que constituem a língua. Eu vou ficar só no nível da morfologia, que fica mais fácil para eu ilustrar para você e para você conseguir visualizar de um modo mais concreto, tá? Então, se são 10 classes de palavras, imagine que dentro da sua cabeça existe um arquivo com 10 gavetas. Cada uma dessas gavetas equivale a uma das 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, numeral e assim sucessivamente. Dentro dessas gavetas ficam as palavras quando elas não estão em uso. Quando as palavras estão em uso, elas constituem o eixo sintagmático. Quando elas não estão em uso, elas constituem o eixo paradigmático. Então, de início, eu quero que você entenda que o eixo sintagmático, ele se concretiza quando a língua está em uso. E o eixo paradigmático, ele se manifesta quando a língua não está em uso. Então, no exemplo do arquivo, quando as palavras do eixo sintagmático não estão em uso, elas constituem o eixo paradigmático, que é esse arquivo que é vertical, constituído pelas 10 gavetas, que nesse exemplo que eu estou dando para você, são as 10 classes de palavras. Lá no vídeo anterior, quando eu falei do sistema aberto e do sistema fechado, eu disse para você que tem 3 classes de palavras em português, não só em português, mas que fazem com que a língua cresça, evolua, amplie, etc. Você se lembra quais são essas 3 classes de palavras? Se você não viu esse vídeo, eu peço que você veja. Procure pela descrição qual é o vídeo em que eu falo sobre sistema aberto e sistema fechado, tá? Ele é um vídeo importante para você entender e acompanhar esse raciocínio. Mas eu vou dizer para você aqui quais são essas 3 classes de palavras. São o substantivo, o adjetivo e o verbo. Essas 3 classes de palavras, então, no eixo paradigmático, elas vão constituir gavetas que nunca vão ter fim. Então, são gavetas que você, metaforicamente, tá? Isso aqui é uma metáfora, mas metaforicamente são 3 gavetas que você vai abrir e elas nunca vão travar. Todas as outras, que nesse caso são 7, todas as outras você vai abrir, elas vão travar. Por quê? Porque o número de palavras integrantes tem limite, tem fim. Essas palavras acabam. Então, as que têm fim constituem um sistema fechado. As que não têm fim constituem um sistema aberto. E são 3. O substantivo, o adjetivo e o verbo. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, o paradigma é como se fosse um arquivo vertical que, do ponto de vista morfológico, teria 10 gavetas. 7 são curtinhas. Você abre e logo elas travam. Porque as palavras que constituem o sistema fechado têm poucos elementos. 3 são sem fim, elas nunca vão travar, porque as palavras que constituem, que são substantivos, os adjetivos e os verbos, elas sempre terão elementos novos, por isso elas pertencem ao sistema aberto, porque elas
contribuem com o enriquecimento, com a ampliação, com a riqueza do idioma. Então, metaforicamente, isso é o eixo paradigmático. É o vertical onde ficam as palavras que não estão em uso. Agora tem uma outra coisa a respeito do eixo paradigmático. Essas palavras que não estão em uso e que constituem o eixo paradigmático, elas ficam numa forma que eu quero que você interprete como se fosse uma forma que nós vamos categorizar como forma primitiva. O que é essa forma primitiva? É o masculino, o singular ou neutro e o infinitivo. Então, masculino, o singular e o neutro se aplica a todas as palavras que permitem flexão, exceto o verbo. Porque no caso do verbo, essa forma primitiva é o infinitivo. E o que significa isso? O que quer dizer essa forma primitiva? As palavras que ficam no paradigma ou no eixo paradigmático, elas ficam na forma primitiva, ou seja, elas não estão em uso. Quando elas estão em uso, elas constituem o eixo sintagmático. Para ir para o eixo sintagmático, elas sofrem as flexões. E essas flexões, elas são atribuídas às palavras de acordo com as regras do sistema, que variam de língua para língua. Cada língua tem as suas próprias regras. O que são essas flexões? São a concordância, a regência, a conjugação verbal, por exemplo. Lá no eixo paradigmático, que são as 10 gavetas, nesse exemplo da morfologia, essas palavras estão no masculino, no singular, no neutro ou no infinitivo, dependendo de cada caso. Quando eu vou usar essas palavras no sintagma, e aí o sintagma vai se constituir pela língua em uso, eu vou aplicar as regras do sistema, que você entenda aí que são as flexões, e aí para constituir o sintagma, que são as palavras colocadas lado a lado, aí lembre-se, as palavras não são colocadas lado a lado aleatoriamente. Lembra do exemplo, o menino é meu filho é menino. A palavra que vem depois do artigo é substantivo. Então, qualquer palavra que eu colocar depois do artigo vira substantivo, mas não é qualquer palavra que eu posso colocar depois do artigo. Então, para fazer o sintagma, eu sigo as regras do sistema. E no sintagma, essas palavras precisam ser flexionadas de acordo com as regras do sistema, mas também de acordo com a questão semântica. Lembra do vídeo do sintagma quando eu falei da questão semântica? Então, a semântica também tem que se aplicar. Eu não posso construir algo, por mais que eu siga as regras do sistema. Se eu ferir a questão semântica, não faz sentido o sintagma. Então, lá no paradigma, as palavras estão adormecidas, elas estão em estado de dormência, no masculino, no singular, no infinitivo ou no neutro, dependendo do caso, no paradigma, no eixo vertical. Quando eu trago elas para o sintagma, elas vão se encaixar lado a lado, de acordo com as regras do sistema, e para isso, elas vão, além de ter que se encaixar de acordo com a posição, de acordo com o valor, elas vão sofrer flexões. E essas flexões variam de língua para língua. Então, perceba que sintagma e paradigma são juntinhos, são correligionários. Na verdade, esses elementos que constituem as dicotomias, eles acabam sendo complementares. Um, de certa forma, colabora com o outro, ajuda o outro na constituição, tá? Então, nesse primeiro vídeo sobre o paradigma, eu quero que você entenda que no paradigma ficam os elementos que integram a língua e que não estão em uso. E no sintagma ficam os elementos que integram a língua e que estão em uso. Quando eles estão em uso, eles estão no sintagma. Quando eles não estão em uso, eles estão no paradigma. De início, eu quero que você entenda isso, tá? No próximo vídeo, eu vou continuar explorando, dando mais exemplos, para tornar isso mais claro para você. Fique tranquilo, porque é complexo mesmo, tá? Por isso que eu falei. Se você teve dificuldade nesse primeiro, eu sugiro que você volte e veja de novo, tá? E aí, volte lá nos vídeos do sintagma, porque isso pode ajudar você a ir construindo uma sequência de entendimento até isso se tornar mais claro. Veja lá as sugestões de leitura que eu dei, isso pode ajudar também, tá?
Eu mostrei o livro do Saussure, que é uma leitura mais complexa. Eu mostrei o Manual de Linguística, que é uma leitura intermediária. E mostrei o livro do Castelar de Carvalho para compreender Saussure, que é uma leitura mais tranquila. Então você pode escolher, você pode oscilar entre uma e outra para poder ter mais suporte teórico para entender melhor esses assuntos, ok? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal se você não se inscreveu, copie o link e compartilhe com seus colegas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá? Pra gente poder fazer o canal crescer, isso é importante. Eu espero você no próximo vídeo, ok? Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Obrigado e até o próximo.